Então, boa noite a todos, com a graça e com a paz do Senhor. Queremos dar início a esse segundo momento, com o tema tão especial, com o nosso missionário Ebenezer Leal, falando sobre o amor de Deus, né, como atributo que nós queremos aprender muito e temos aprendido muito com essa realidade do amor do nosso Deus para conosco. Então, todos são muito bem-vindos. Nós queremos orar e já queremos passar a palavra ao nosso professor hoje à noite que vai ministrar o nosso coração. Vou pedir que Lúcia possa orar por este momento e por todos que possam estar com seus corações bem abertos para aprender mais do Senhor. Oremos então. Pai, nós te somos gratos por teu amor, somos gratos pelo teu amor que foi tão grande ao ponto de mandar teu único filho Jesus para morrer por nós. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz que nos deu a vida eterna. Te agradecemos por esse tempo que teremos agora de estudo da tua palavra, estudando sobre o amor de Deus, sobre esse atributo. Te rogo que o Senhor possa usar o Ebenezer, que ele possa realmente falar cheio da tua graça, do teu amor, e que essa palavra venha atingir nossos corações, que sejamos desafiados a amar mais o Senhor, a amar mais uns aos outros e praticar a tua palavra. Use Ebenezer com poder, com graça, e abre nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir hoje à noite. E que sejamos desafiados e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pois é em teu nome, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Então, Ebenezer, é com você. Deus abençoe um bom momento juntos com a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, é uma satisfação estar voltando às terças teológicas aqui nesse segundo momento para trazermos a continuidade, né, desse tema, o amor como atributo de Deus. E, como já falamos, é um privilégio, mas estar contribuindo, cooperando com nossa igreja nesses momentos, né, das terças teológicas. Sabemos que tem sido momentos muito especiais de edificação, de desafio, de descortinar realmente das nossas mentes, né, com relação às Escrituras. E nós louvamos a Deus pelas vidas que Ele já tem usado para esse propósito. E nós estamos aqui de forma realmente muito, digamos assim, com muito temor e tremor, né? Trazendo esse tema aos irmãos, né? Queremos dar as boas-vindas, boa noite, para todos os irmãos e irmãs que já estão aí, e aqueles que também, porventura, assistam depois, né? Pois também ficará gravado, disponível no canal da nossa igreja. Na última terça-feira, né, no primeiro encontro sobre esse tema, nós estivemos trazendo alguns conceitos sobre a palavra amor, né, dentro de uma perspectiva filosófica, aquilo que a filosofia entende por amor, né? As palavras mais usadas aí pelos filósofos ao longo dos séculos para definir amor. E vimos que, embora existam várias palavras, né, que definam o amor, apenas uma, mesmo dentro dessa forma, né, de exposição filosófica sobre o tema, né, apenas uma, basicamente, né, tem uma proximidade, podemos dizer assim, com aquilo que as Escrituras expõem. A gente diz proximidade, não estamos dizendo similaridade, né? É apenas proximidade mesmo, que é a palavra ágape, né? Então, do grego, ágape significa amor, e vimos então que a palavra ágape, né,
pensado aí, não é, pelos filósofos, né, ela ela é o amor demonstrado por indivíduos que não conhecemos e com quem não temos vivência e experiências, e vem da natureza divina, também chamada de caritas ou caridade, de conceito altruísta, buscando sempre o cuidado do bem-estar alheio. Ou seja, para a filosofia, essa palavra, ela, de fato, é muito mais aplicada às divindades, mesmo partindo ali, né, do pensamento grego antigo, do panteão de deuses e como eles se relacionavam com os seres humanos, mas essa palavra seria algo mais próximo da manifestação da divindade para com os seres humanos. No entanto, como a gente viu também, os deuses, né, por si, eles não têm realmente uma semelhança, né, com aquilo que é projetado nas Escrituras quando se refere à manifestação do amor divino, né? E nós vimos, então, que a palavra de Deus traz essa palavra, ou seja, esse termo, ágape, né, em vários contextos do Novo Testamento. No Velho Testamento também tem palavras no hebraico que são usadas também para definir o amor. E as palavras mais usadas, né, no Velho Testamento para amor é a palavra lehov, do hebraico, significa amar, é o verbo, né? Desculpe, é o verbo, sim, eu até troquei aqui. O verbo, de fato, é lehov, e ahavá é o substantivo amor. São duas palavras que são comumente usadas também nas Escrituras para se referir ao amor. E uma outra palavra é hesed, cujo significado é o amor constante, a bondade, a gentileza, a misericórdia, o amor leal ou a graça de Deus, né? E citamos algumas passagens onde poderíamos encontrar esta palavra ou o seu sentido, né, transliterado para o português. E então também abordamos que o amor, né, é também um objeto de estudo da teologia. Então, na teologia, quando se fala de amor de Deus, está se tratando de um aspecto, né, dos atributos morais de Deus, que também são a sua santidade, a retidão, a justiça, a bondade e a verdade. E partindo, então, dos atributos morais de Deus, nós focamos sobre a bondade, né? Iniciamos a nossa compreensão a partir da bondade de Deus, para que pudéssemos, então, desenvolver o tema, o amor de Deus, né? Nós vimos que o termo bondade atribuído a Deus traz um conceito, não é, de personagem ideal, e a ele são atribuídas as qualidades desse ser, que é a sua santidade, a retidão, a verdade, né? A sua benevolência, misericórdia e graça. Então, o termo bondade, nas Escrituras, atribuído a Deus, é bem diferente de fato, né, do que pensamos quando lançamos essa palavra para se referir a algum atributo humano, né? Quando se fala da bondade de Deus, estamos falando realmente do ser perfeito, do ser ideal, o único, né, capaz de agir e pensar, agir com santidade, com retidão e verdade, e é por esses atributos também que ele se manifesta e se relaciona com suas criaturas.
segundo mesmo, né, Jesus, na conversa com o jovem, né, quando ele, então, chama Jesus de bom mestre, Jesus, então, pergunta, né, por que me chamas de bom, né? Porque bom somente Deus, né? E, de fato, Jesus estava aí se colocando também, né, como filho de Deus encarnado, né, como Deus que se fez homem, e, ao mesmo tempo, também afirmando essa verdade: bom, de fato, somente Deus, né? Não existe outro bom, conforme as Escrituras revelam, senão Deus. Voltei aqui. Então, pensamos também, começamos a delimitar o tema, o amor de Deus, a partir do texto de 1 João, capítulo 4, os versículos 8 e 16, né? Esses dois versículos afirmam, né? Deus é amor, né? E o amor de Deus, então, indicando a perfeição da sua natureza divina, que o impele constantemente a se comunicar, né? Então, o amor de Deus é esse atributo que impulsiona o ser divino constantemente a se comunicar. E nós vimos que é um impulso emocional, sim, né? Mas que também é uma afeição racional e voluntária de Deus, né? Então, as emoções de Deus também estão envolvidas, mas não é uma emoção inconsequente, não é uma emoção onde existam variações, né? É uma emoção imutável, constante, baseada também, né, na sua retidão, na sua justiça. É uma afeição racional e voluntária de Deus. Deus, ele não ama porque ele tenha a obrigação de amar, né? Ele ama porque ele quer amar. O amor de Deus é o exercício de sua bondade para com os pecadores individualmente, pelo qual, tendo se identificado com o bem-estar deles, de seu filho, deu seu filho para ser seu salvador e agora os leva a conhecê-lo e beneficiar-se dele num relacionamento de aliança divina. Então, nesse exercício da bondade de Deus para com nós pecadores, ele individualmente, ele se identifica conosco para o nosso bem-estar. Como é que ele faz isto? Ele fez já isto, né, desde a eternidade, quando decidiu dar o seu filho, né, para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, e agora nos leva a conhecê-lo e vivermos beneficiados dele, né, nesse relacionamento, nessa aliança que temos com ele eternamente. Sobre o amor de Deus, né, vimos também que existe um alvo primeiro deste amor, né? Existe um objeto primeiro do amor de Deus. Embora as Escrituras, né, em 1 João, capítulo 4, diga que ele nos amou antes mesmo, né, que ele nos amou na eternidade, né, antes mesmo de existirmos, ele nos amou primeiro, não significa que nós fomos o primeiro objeto do amor de Deus. O primeiro objeto do amor de Deus, na verdade, é o seu Filho. Jesus é o primeiro objeto do amor de Deus. É evidente que esse amor se manifesta, né, por essa necessidade, né, essa necessidade do ser comunicável de Deus, ela já existe desde a eternidade entre as três pessoas,
Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se revelou de forma clara, né, a nós, para que nós entendamos que Deus, de fato, né, é amor através do seu Filho, através do amor do Pai para com o Filho e do amor do Filho para com o Pai. Então, antes de ele haver criado qualquer coisa, né, ele já amava. Então, Deus é amor eternamente. Então, o objeto primário do amor de Deus não somos nós, as criaturas, né? Mas a própria Trindade. E, desta forma, Deus não necessita do homem ou do universo para exercitar seu amor. Amar faz parte da sua natureza. Ainda assim, ele quis nos amar. Ainda assim, ele quis nos amar. Se Deus é, então, eterno, né, seu amor também o é. Né? Deus estava feliz sem o homem, antes que esse fosse criado. Teria continuado assim, se simplesmente tivesse decidido, né, destruir o homem. Mas, deixa eu ver aqui. Como vemos, ele dedicou o seu amor a indivíduos pecadores, né? Isso significa que, por sua livre e espontânea vontade, ele não conhecerá a felicidade pura, perfeita, novamente, até que tenha levado cada um de nós para os céus. Então, existe aí um propósito divino que é além de vivermos para a sua glória. Existe uma satisfação em Deus em nos amar. E esta satisfação, ela só será de fato plena quando o seu plano redentivo se completar em nossas vidas e nós, então, estivermos diante da sua presença. Hoje, nós queremos continuar falando, né, sobre o amor de Deus a partir de alguns aspectos do amor de Deus. E aí, lá no livro de Teologias Elementar, né, de Bancroft, o autor ele distingue alguns aspectos do amor de Deus, que são a complacência, a compaixão, a afeição, a benevolência e a misericórdia. Eu vou pedir que o irmão Lázaro coloque aí o slide 14. Vamos, então, partir desse slide agora à noite. Então, alguns aspectos do amor de Deus, né? Então, quando o amor de Deus, quando o amor de Deus se concentra sobre um objeto que merece a sua aprovação, nós estamos vendo nas Escrituras, né, aquilo que a teologia define como o amor de complacência, ou amor da complacência de Deus. Conforme Sofonias, capítulo 3, versículo 17, Sofonias 3, 17, diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, aqui nós vemos que o objeto do amor de Deus, né, é o Israel eleito, né? A futura Jerusalém, aquela redimida, né? Aquela que foi comprada e estará desfrutando de todas as promessas feitas, né? Ao Israel celestial, quando ele restaurar todas as coisas, quando todas as nações forem por ele julgadas, né? Então,
O Senhor, então, se deleitará em seu povo com alegria. E o termo aqui, né, é usado para deleitará em ti com alegria, está em harmonia também quando diz renovar-te-á no seu amor. Esse amor aqui é o amor de deleite, é o amor de prazer de Deus, né? Então, aqui é o amor da complacência de Deus, quando o seu amor se manifesta para com um objeto que merece a sua aprovação. Aqui não está falando, né, da Israel terrena, aqui está falando da Israel eleita, aquela que é a noiva do Senhor, né, que se apresentará diante dele sem máculas, sem rugas, aprovada por ele para a glorificação. Então, nesse sentido, é um povo, né, ou é o povo, né, eleito de Deus, aprovado por ele através de Cristo Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 5. Mateus 17, 5, também vemos aqui um aspecto do amor da complacência. 17, 5. É a situação em que, não é, acontece a transfiguração de Cristo ali diante dos seus discípulos, e diz o seguinte: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, quando Deus afirma isso sobre seu filho, dizendo que ele é aquele que trazia, não é, prazer, em quem ele tinha alegria, ele está então demonstrando o amor de complacência. Outro aspecto do amor de Deus, segundo Thyssen, segundo Bancroft, é quando o objeto do seu amor sofre aflição, temos aí o aspecto do amor da compaixão. Isaías 63, versículo 9, demonstra isto nas palavras do profeta. Isaías 63, 9. Isaías 63, versículo 9 diz: em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Diz então que em toda a angústia deles, no caso do seu povo, ele também, né, foi angustiado. E o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Então, aqui Deus demonstra também, né, o sentimento de aflição por aqueles que são objetos do seu amor, por aqueles que são amados por ele. E ele, então, diz que aqueles a quem ele ama, ele redime, ele realmente toma, né, pelas suas mãos, né, e o livra e o socorre. Outro aspecto do amor de Deus é o amor da afeição. O amor da afeição é demonstrado quando há uma relação de intimidade especial entre o amor de Deus e o seu objeto. Então, nesse sentido, né, nós vamos ver lá em João capítulo 17, versículos 23 e 24. João 17, 23 e 24. João 17, 23 e 24, diz o seguinte: esse texto aqui é a oração sacerdotal do Senhor pelos seus discípulos, né, e por todos os crentes de todos os tempos, né?
diz assim, 23 e 24. Eu neles e tu... Desculpa, eu vou ler a partir do 22. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste, como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, nós vemos aqui, né, a manifestação do amor, da afeição, dessa relação de intimidade especial, né, entre o amor de Deus e o seu objeto. Tanto aqui nós vemos essa afeição por aqueles que são dados a Cristo, né, por herança, seja, os eleitos do Senhor, como também a afeição do pai para com o filho. Não é? Primeiro, no versículo 23, ele fala, né? Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste como também amastes a mim. Da mesma forma que Deus amou primeiro ao seu filho, Deus também nos amou. Então, nesse sentido, é uma demonstração de afeição, é um amor especial nessa relação de Deus com o objeto amado. Também nós vemos um outro aspecto do amor de Deus, que é o amor da benevolência. O amor da benevolência se manifesta quando toma a forma de bondade para com todas as criaturas, a despeito do seu caráter moral. É o amor também, né, que pode ser classificado como generosidade cósmica, né? Então, podemos também chamar este amor da generosidade cósmica de Deus, né? Então, é esse amor geral de Deus, não é? Vamos usar esse termo aqui, não é teologicamente adequado, né? Mas é a forma de Deus amar a tudo aquilo que ele criou, a todas as criaturas. E aí se classifica, né, tudo aquilo também que Deus estende ao homem, mesmo sendo ele, né, esse ser caído, moralmente, né, corrompido, mas ainda assim Deus é aquele que, por exemplo, né, faz cair a chuva sobre maus e bons. É o Deus que sustenta o universo para que todos os homens, independentemente de quem sejam, estejam eles, né, reconhecendo e dando glórias a Deus ou não. Jonathan Edwards, né, o grande pregador aí do século XVIII e também um dos grandes impulsionadores, né, do movimento puritano, ele diz, né, aqui parafraseando, que Deus não destruiu a raça humana, né, por inteiro, e ele já teve várias oportunidades para isto, né, tão somente porque ele restringe a sua justiça, a sua ira, né? E como é que ele faz isto? Através de tudo aquilo que ele criou. Porque, como o apóstolo Paulo diz, a natureza geme por conta dos nossos pecados. E ela está ansiosa, aguardando o dia da redenção, né? Quando todas as coisas de fato convergirão para Cristo, e aí tudo isto que existe passará e
Deus, então, né, fará um novo céus e nova terra, e o pecado já não mais estará presente. Mas, enquanto isto, a natureza está, de certa forma, né, se sustentando, vamos dizer assim, né, para não destruir o homem. Por que que o nosso planeta é um dos poucos, não é? Dentro de todos os sistemas solares conhecidos aí pelos astrônomos, que não recebe influência direta dos raios cósmicos, né? Das tempestades solares, porque nós temos uma atmosfera, porque nós temos um campo magnético que nos protege. Bastaria uma brechinha, né, para que tudo aqui mudasse de cenário. Nós não somos bombardeados frequentemente por asteroides, por meteoros. Por quê? Né? Quando outros planetas dentro do próprio sistema solar estão constantemente recebendo esse tipo de influência. Porque Deus tem restringido. Deus tem realmente mantido as condições para a existência humana para que ele, então, complete o seu plano redentivo, para que ele, então, complete o seu propósito de satisfação plena, quando realmente tudo se convergir, né, em Cristo, e quando os seus remidos estiverem com ele nos céus. Além desses aspectos, R6 Pro, agora o próximo slide, ele também aborda alguns desses, né, algumas dessas características do amor, né? Os 3 aspectos do amor de Deus segundo R.C. Sproul. Sabemos que Sproul é um grande teólogo, né, dos nossos tempos, e que muito tem contribuído para a edificação da igreja. E podemos encontrar aí algumas de suas pregações, exposições pelo YouTube, e em uma dessas exposições, né, falando sobre o amor de Deus, Sproul, então, coloca o seguinte: ele apresenta 3 características, né, do amor de Deus, né, que seria o amor complacente, o amor benevolente e o amor beneficente. Para Sproul, o amor complacente é a manifestação do amor ágape. Este amor, ele só é experimentado por criaturas regeneradas. É o amor que, segundo o apóstolo Paulo, foi derramado pelo Espírito em nossos corações. Então, o amor complacente, né, como já falamos, também na visão de... acho que eu troquei aqui. Na visão de Bancroft, né, o amor complacente, ele tem, de fato, uma manifestação especial, que é sobre, né, aqueles que são redimidos por ele. Então, o amor ágape, ele só é de fato experimentado por criaturas regeneradas, por criaturas que experimentaram um novo nascimento em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 5, vai nos dizer o seguinte, e lá também vamos encontrar esta palavra, né, quando se refere a amor, ou seja, vamos encontrar no original grego a palavra ágape. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Ele começa dizendo que nós fomos justificados pela fé, né? E sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é mediante aquilo que obtivemos pela fé
em Cristo Jesus, né? E pela graça, nós fomos então firmados nele, firmados nas promessas decorrentes daquilo que ele nos dá, que é a nossa redenção, a nossa salvação, através do seu sangue, né? Então, ele diz que a esperança em Cristo, né? A esperança que temos naquilo que Cristo operou por nós, ela não confunde, porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, este amor, ele só de fato encontrado nos corações daqueles que foram em Cristo redimidos, em Cristo regenerados, em Cristo feitos novas criaturas por meio da fé. O amor benevolente, segundo Sproul, é aquele, quando Deus mesmo, né, para com a humanidade caída, tem uma disposição de bondade, de prazer, de bem-estar. E isto, no entanto, não é uma afirmação da salvação universal, não é? Conforme uma doutrina já bem antiga, que tenta afirmar ou dizer, né, que no final, né, todos os homens serão salvos, que a condenação pelo pecado ela não é eterna, no sentido de que o homem vai estar sofrendo eternamente a condenação pelos seus pecados. No final, Deus redimirá toda a alma, mesmo aquelas que estiverem, né, aquelas que já tiverem, aqueles que já tiverem morrido, mas por estarem em um lugar, né, aí considerado um lugar onde temporário, né, onde as pessoas de certa forma estão por enquanto pagando lá as suas penalidades, né, ou a penalidade pelos seus pecados, mas no final de tudo Deus chamará todos para estar no gozo celeste com Ele. Bom, isso é uma teologia totalmente, não é, distorcida e fora daquilo que as Escrituras expõem. Mas, quando diz que Deus mesmo, para a comunidade caída, tem uma disposição de bondade, de prazer, de bem-estar, né, não está aqui também querendo dizer que ele tenha por propósito salvar todos os homens. Embora ele não se alegre com a morte do ímpio, ele decreta o seu juízo sobre eles. Mesmo que Deus não tenha prazer na morte do ímpio, mas sobre eles, sobre o ímpio, né, já está decretado o juízo pelos seus pecados. E, em razão da sua santidade, ele punirá o ímpio, apesar de sua disposição de boa vontade para com eles. Deus não retirará a sua justiça, Deus não anulará a ira pelo pecado por conta da sua benevolência. Se o homem não se arrepende, se o homem não confessa, se o homem não deposita em Cristo a sua esperança e a certeza do perdão dos seus pecados, este sofrerá a condenação, este sofrerá a ira de Deus. A sua benevolência não cancela o seu compromisso com a justiça e com a retidão. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 e 11. Ezequiel 33, 10 e 11. Diz o seguinte: Tu, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então?
Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? Lógico que aqui Deus está falando, né, para a impiedade existente no meio do seu povo, para com aqueles que não estavam andando em retidão, aqueles que não estavam guardando os mandamentos do Senhor e aqueles que não tinham sua esperança naquele que Deus já havia prometido como o Redentor de Israel. Mas Deus também fala, né, para todo pecador, para todo aquele que esteja fora da comunhão com Ele. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque Ele é benevolente. Mas, no entanto, mais uma vez, a bondade de Deus não anula os outros atributos. A bondade de Deus é apenas, né, um dos atributos. Quando eu digo apenas, eu não estou aqui diminuindo o atributo de Deus. Eu estou querendo dizer que, assim como Deus, no seu ser, né, ele é um ser amoroso, bondoso, ele também é, de igual modo, justo e reto. E ele não deixará de ser, porque ele é benevolente. Ele cumprirá, sim, os seus propósitos de bondade para com todos aqueles a quem ele elegeu. Mas também ele executará o seu juízo para com todos aqueles que o rejeitaram. Por fim, né, o amor beneficente. Sobre a beneficência, Sproul relaciona este amor com as boas ações que Deus derrama sobre suas criaturas, até mesmo sobre os ímpios, né? Já falamos isso também, esse aspecto também contemplado pelo livro, né, de teologia sistemática. Então, a beneficência de Deus são as ações de Deus derramadas sobre suas criaturas, independente de serem elas salvas ou não, independente de serem elas redimidas por Cristo ou aquelas que ainda estejam vivendo na realidade da rebelião contra Deus por conta do pecado. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. O amor aos inimigos. Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o amor beneficente é aquele que é derramado sobre todos os homens. E quando Jesus, então, nos ordena a amar os nossos inimigos, a amar aqueles que nos perseguem, ele está também imputando a nós essa responsabilidade de também amar com beneficência. Amar não somente aqueles que nos querem bem, né? Amar não somente aqueles que são afeiçoados por nós, mas amar também aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, né? E no dia a dia nós temos diversas situações que somos colocados diante de pessoas que claramente nutrem, né? Nutrem ódio, nutrem sentimentos negativos por nós. Isso seja no ambiente de trabalho, isso seja na vizinhança, no ambiente familiar, mas a ordem do Senhor é para que
amemos. Amemos com o mesmo amor beneficente que Deus também nos ama. O amor ágape, ele nos impele à integridade. Ele transcende sentimentos normais para uma vida ética do reino, levando-nos a sermos completos. Na análise final, toda a beneficência de Deus resulta em maior juízo sobre os que o rejeitam. Quanto mais bênçãos recebemos, à medida que aumentamos nossa rejeição por sua graça, estamos acumulando ira sobre nós mesmos. Então, nós vimos aqui alguns aspectos, né, do amor ágape, do amor de Deus revelado nas Escrituras. Quando eu falo ágape aqui, estou me referindo ao termo mais usado no Novo Testamento, mas estamos também aqui, né, também fazendo menção do amor recebe, né? Também tão falado lá pelo salmista ou pelos salmistas, né, no Velho Testamento. Então, este amor, o amor de Deus, ele transcende sentimentos normais para uma vida ética do reino, levando-nos a sermos completos. Os princípios, os padrões, os pensamentos, os desejos estarão todos eles e deverão estar todos eles alinhados com o caráter de Deus, com a santidade de Deus, com a retidão de Deus, com a justiça de Deus, com o amor de Deus. E aí tem um outro aspecto, né? Que toda a beneficência de Deus também, né? Toda essa beneficência de Deus para com o pecador, inclusive o pecador não redimido, resulta em maior juízo sobre os que o rejeitam. Quanto mais bênçãos recebemos, à medida que aumentamos também a nossa rejeição por sua graça, estamos acumulando ira sobre nós mesmos. Deus não deixa de derramar bênçãos sobre as suas criaturas. Diariamente estamos sendo supridos, diariamente estamos sendo sustentados, diariamente estamos sendo guardados, diariamente estamos sendo consolados, mas o coração endurecido, né? Aquele de dura cerviz, né? Aquele cujo pecado faz com que o coração seja o coração de pedra, que não reconhece a bondade de Deus, quanto mais bondade, quanto mais bênçãos ele recebe de Deus, e quanto mais ele rejeita o amor de Deus, maior será também o acúmulo da ira de Deus sobre ele, né? Ou sobre o pecador. Um outro aspecto também sobre o amor de Deus é o amor eletivo de Deus. E quando falamos do amor eletivo de Deus, nós vamos entrar aqui também em outro campo do estudo da teologia, que é a eleição e a predestinação, né? E são dois temas abordados dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Esse tema, ou esses temas, já foram muito bem explanados, muito bem abordados, né? Por outros grandes pregadores que já estiveram aqui conosco, professores e pastores que já estiveram contribuindo com as nossas textas teológicas, né? Podemos citar aí o professor Marconi Firmino, né? O pastor Iramar Paiva, né? Que também, com muita propriedade, com muita reverência e também com a unção do Senhor, trouxe esses temas para nós. Mas a gente vai tentar, né, lembrar um pouco do que aprendemos com eles e falar um pouco aqui também sobre o amor eletivo de Deus.
A doutrina da eleição e da predestinação, ela está fundamentalmente envolvida pelo amor de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 diz: Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O 5 e o 6. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, no Novo Testamento, né, a doutrina da eleição e da predestinação, ela está aí envolvida pelo amor de Deus. E aqui também se fundem as manifestações da misericórdia e da graça de Deus. Lembremos-nos que o primeiro objeto do amor de Deus é o seu eterno Filho encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E nesse texto, o apóstolo inicia exaltando a magnificência de Deus Pai e de seu Filho por termos alcançado nele, em Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Foi em Cristo, aquele em quem o Pai tem prazer, que fomos abençoados. Como fomos abençoados? Nós fomos abençoados porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No versículo 5 e 6, citando novamente, diz que nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, pelo primeiro objeto do amor de Deus, né? Então, Deus primeiro elege o seu Filho, né, como alvo do seu amor, e em Cristo, o alvo do seu amor, né, o seu primeiro alvo de amor, nós também fomos preteridos, nós também fomos amados, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Que bendita glória, né, irmãos, para nossas vidas. Que verdade tão confortante é essa. Então, a bênção da eleição se fundamenta nesse primeiro objeto do amor de Deus, que é Jesus. Se não existisse este propósito, né, como já dissemos, de Deus amar o seu Filho, e então nele, né, e para ele fazer convergir todas as coisas, nós não existiríamos. Deus não teria nenhuma obrigação ou razão de nos manter existindo na face da terra. Foi porque primeiro, no amado, o seu Filho, ele quis nos amar. Então, Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. E isto foi segundo o beneplácito da sua vontade. Foi segundo o seu prazer, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente.
somos escolhidos em Cristo e devemos ser apresentados a Ele, santos e irrepreensíveis em amor, numa relação de amor também de nós para com Ele, diferente daquela condição que vivíamos quando Ele, na eternidade, nos elegeu. Éramos seus inimigos quando fomos amados eletivamente por Deus. Então, nós somos escolhidos em Cristo. E porque nós somos escolhidos em Cristo, nós devemos ser apresentados a Ele. E já fomos apresentados a Ele, né? Nós somos, né, este sacrifício vivo, como aroma suave para o seu filho, né? O noivo, né, que é Cristo, ele então recebe a sua noiva, a sua igreja amada, né, apresentada com o bom aroma, né, com os bons ungüentos. E nós somos apresentados a ele como santos e irrepreensíveis em amor. Como isso é possível, irmãos, em seres, né, tão indignos, né, em seres totalmente merecedores de qualquer favor de Deus? É porque nós vivemos nesta relação de amor em quem? Em Cristo nós somos santificados para podermos, então, diariamente estarmos sendo apresentados a Ele. E vivemos nessa relação diferente daquela condição que vivíamos quando lá na eternidade Ele nos escolheu, quando ainda éramos inimigos. A nossa relação, que se pode dizer relação, né? Não era relação, mas a nossa condição diante dele era de inimigos. Mas ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. E então nos elegeu, nos escolheu no amado. O amor eletivo de Deus, né? Nós também podemos ver que pelo amor de Cristo, o seu eterno Filho, somos adotados nele para si mesmos. Conforme está escrito, né, no Evangelho de João, no capítulo 1. Né? Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que, pela fé, reconhecem, né, a bondade de Deus e aceitam, então, a justiça de Cristo, né, operada na cruz, estes, então, são redimidos, estes são justificados e estes são santificados para que possamos ser chamados filhos de Deus por adoção. E isto reafirma que a primeira eleição, né, como já falamos, é para o filho. O primeiro eleito para ser amado é o filho, é a pessoa de Jesus. Peterson, citando Edwards, né, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: o eterno amor do Pai transparece em, desde toda a eternidade, ele haver planejado um caminho para a salvação dos homens, ter escolhido Jesus Cristo para ser seu Redentor e o colocou como auxílio. Foi fruto desse amor eletivo Deus enviar seu Filho ao mundo para morrer, para redimir aqueles a quem ele amava. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus Cristo ter se disposto a vir ao mundo e morrer pelos pecadores foi fruto do seu eterno amor eletivo, conforme Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. E assim, conversão, glorificação e tudo que é feito por um cristão, do início ao fim,
é fruto do amor eletivo. Então, esse eterno amor do Pai, né, transparece desde a eternidade. Ele planeja esse caminho para a nossa salvação. O seu Filho é, então, ofertado como um sacrifício, como redentor, como auxílio, e do fruto do amor dele para com o Filho, também ele transborda esse amor para conosco, seres caídos, seres pecadores. E assim ele elege, assim ele escolhe, não é? E ele cumpre o propósito de sermos feitos conforme a imagem do seu Filho, quando respondemos pela fé, né, imputada a nós ao seu chamado. Um outro aspecto do amor eletivo de Deus, né, o aspecto eletivo do amor de Deus, ele não se caracteriza por um chamado coletivo. Não é uma boa vontade vaga e difusa para com todos em geral e ninguém em particular. Então, o amor eletivo de Deus não é algo, digamos, como que talvez, né, poderíamos pensar aí, acontece no mundo animal, né? No sentido de proteger a ninhada, proteger o bando, né, guardar, né, a todos sem distinção, né? Não, Deus não age assim quando ele manifesta o seu amor para conosco. O amor eletivo não é coletivo, embora, não é, Deus tenha escolhido uma nação para si, tenha feito uma nação para si, nós sabemos que a relação de Deus, no sentido de manifestar, né, o seu amor eletivo, é para com o indivíduo, é para com cada indivíduo de Israel, seja Israel nação, ou seja, né, o Israel celestial. Então não há distinção, ou melhor dizendo, não há coletividade, há sim individualidade. Deus trata com cada ser pecador de acordo com aquilo que ele conhece dos nossos corações, e ele sabe, né, quem são os seus, ele conhece os seus. Da mesma forma também que os seus o conhecem, né? Jesus mesmo, né, diz que as ovelhas, quando ouvem a voz do seu pastor, elas logo a conhecem e o seguem, porque existe uma relação de intimidade e também de individualidade. Então, não é essa bondade vaga, particular, né? Pela onisciência de Deus, existe um aspecto individual da sua bondade para com os pecadores. E aí, sua natureza é particularizar tanto os seus objetos, quanto também os seus efeitos. Vejamos o que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós já lemos, né? Mas vamos ler novamente. Quando diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Então diz que ele o quê? Ele nos elegeu e nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Segundo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, segundo aos Tessalonicenses 2:13, nós já estamos caminhando aqui para o fim, diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo está falando aqui para aqueles crentes de Tessalônica, né?
para que pudessem estar firmados, permanecerem firmes e lembrarem que, né, eles deveriam sempre serem agradecidos a Deus, porque o Senhor, né, Deus, né, os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolhe os seus eleitos, assim como escolheu aqueles crentes ali, e isto através de uma relação individual para com cada um desses crentes. Então, vemos o propósito do amor de Deus, né, formado antes da criação, envolvendo primeiro a escolha e a seleção dos que ele abençoaria, e segundo, uma relação dos benefícios que lhes seriam dados, bem como os meios para obtê-los e desfrutá-los. Então, esses dois textos, né, mostram isso, né? Primeiro, o propósito de Deus formando antes da criação, né, do mundo, pensando, né, na nossa eleição e executando, então, esse propósito em Cristo. Ele, então, escolhe, ele elege, ele abençoa, mas ele também nos dá as bênçãos, os benefícios para que vivamos debaixo de sua graça. E ele também nos dá os meios, né, para desfrutarmos dessas bênçãos, né? Por último, nós queremos destacar que existe também um propósito em Deus nos amar que não se limita à sua glória. Como dissemos no início do nosso estudo, o amor de Deus, embora seja imutável e constante, ele não é insensível. Existe um propósito em Deus que é o de satisfação em si mesmo, quando ele convence o pecador de seu estado caído, merecedor de juízo eterno no lago de fogo, e este, pela fé que lhe é imputada, confessa a Cristo como Senhor, aceitando o seu sacrifício para a remissão de sua alma. Este prazer, essa satisfação, se completa quando finalmente o pecador remido entra, como também já comentamos, entra pela graça no gozo dos céus. Deus sente no bem-estar de suas... Deus sente, né, no bem-estar de suas criaturas e muito mais dos que dele receberam a adoção por meio da fé em Cristo, prazer, né? Então Deus sente prazer, Deus sente alegria no bem-estar de suas criaturas. E ainda mais daqueles que foram por ele remidos, daqueles que foram por ele comprados pelo sangue do seu Filho. Então, o conhecimento de que Deus é amor é uma realidade que se aplica a cada crente. E esta realidade também é um conforto para nós, né? Então, nós temos isto por certo. Deus é amor. Mas não apenas temos a certeza disso, nós somos também confortados por essa verdade, que Deus é amor. Nós descobrimos na cruz de Cristo a certeza de que, como indivíduos, nós somos amados por Deus. Gálatas 2:20, né, diz: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, como já dissemos há pouco, esta manifestação do amor eletivo de Deus, ela não é apenas coletiva, né? No sentido, sim, Deus elegeu um povo, né?
E Deus também tem outros propósitos, digamos assim, quando se pensa em propósitos coletivos. Mas no que diz respeito à nossa salvação, esta relação de Deus conosco, essa manifestação, este aspecto do amor de Deus, ele é individual para com cada um de nós. É um trato pessoal de Deus, é uma afeição pessoal de Deus com cada um de nós. E ele tem prazer em particularizar o seu amor. Né? Então, não é apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas que Deus demonstra o seu amor por nós. Isto acontece em tudo do nosso viver diário, mesmo quando não vemos a razão ou finalidade da ação de Deus, ele está lá com seu constante, santo e onipotente amor. Mesmo nas tribulações ou adversidades, o crente sabe que há amor nela e por trás dela. E isto nos remete à obra de um tapeceiro, né? Como poeticamente canta aí Estênio Márcios, né? Na música também por esse título, né? Tapeceiro, que você não entende quando o tapeceiro está trabalhando, você vê o avesso, né? Você vê a parte de trás e aquilo ali parece algo sem forma, sem sentido, sem cores, mas quando você vê o outro lado, você vê então a intenção do tapeceiro, né? Você vê o que estava realmente no seu coração, o seu, vamos dizer assim, o seu eu lírico, né? É manifestado ali naquela obra que está por trás. E é assim que nós enxergamos também, pela fé, o nosso viver em Cristo. Nós sabemos, sim, né, que existem momentos, né, de negras nuvens, nós sabemos que temos as tribulações, nós sabemos que temos a angústia, nós sabemos que temos a dor, né, pela partida dos amados, nós sabemos que temos a angústia, né, do isolamento, do afastamento, nós sabemos que temos também as inquietações, né, que o mundo quer nos trazer, por nos tirar aquilo que a gente tanto precisa, né? O pão de cada dia, enfim, não que nós iremos passar, né, necessidades no sentido de nos faltar o pão, mas nós sabemos que muitos crentes estão passando por momentos de tribulações porque perderam seus empregos nessa atual circunstância de pandemia, mas em tudo isso, né, em tudo isso que parece um tapete pelo avesso, ou seja, pelo lado, né, que não mostra o eu lírico, né, em tudo isto nós temos a plena certeza, nós temos o conforto de que por trás está o amor de Deus, não somente por trás, mas na trama está o amor de Deus. O amor de Deus não está ausente de nenhum momento, de nenhuma circunstância das nossas vidas. E aí, irmãos, concluindo de fato, né? Eu já estourei demais o tempo, mas concluindo, o amor de Deus na vida do pecador alcança seu objetivo quando os leva a conhecê-lo e sentir satisfação nele numa relação de aliança. Uma relação de aliança, é aquela em que as duas partes estão permanentemente comprometidas uma com a outra e um serviço mútuo que resulte em satisfação para ambas as partes. Deus busca fazer o seu melhor para que esta aliança permaneça eterna e completa. O melhor de Deus é o seu onipotente amor. Então, o melhor de Deus, aquilo que ele está fazendo para que esta aliança de fato, né, aconteça, é o seu onipotente amor. É o amor ágape, é o amor recebe, é o amor benevolente, é o amor beneficente, é o amor da eleição, é o amor eletivo. Quanto a nós, o melhor que podemos oferecer é vivermos de suas promessas, porque em Cristo temos essa esperança,
amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Assim como Deus se satisfaz no nosso bem-estar, devemos também amar ao nosso próximo, qualquer homem ou mulher, jovem ou criança, pecadores, desejando que encontrem satisfação em Deus, permanecendo no seu amor. O nosso amor pelo pecador não redimido, que também era nossa condição diante de Deus, quando na eternidade ele nos amou primeiro, deve manifestar a santidade de Deus, sua bondade, sua retidão e justiça, bem como sua misericórdia. Devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, nos compadecermos dos órfãos, dos famintos, dos desabrigados, dos desgraçados, não é? Dos algemados pelos vícios, pela criminalidade e por seus muitos pecados. Não encontraremos satisfação no amor de Deus e não viveremos de fato por este amor se não amarmos. É aquilo que João diz. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao nosso próximo. Como podemos dizer que amamos aquele a quem não vemos se não amamos aquele a quem vemos? Então, nós devemos demonstrar este amor pelos pecadores, né? Então, não encontraremos satisfação no amor de Deus se não vivermos de fato por este amor. Cristo é o nosso exemplo. Ele, né, é a ele que devemos nos conformar, sermos semelhantes. Ele é o objeto primeiro do amor de Deus. Somos agraciados com o amor de Deus, porque primeiro o Pai ama o Filho. Ele quer que todos os que lhe foram dados por herança tenham plena satisfação. Por este amor, nós somos também constrangidos a rogar para que todos os homens se reconciliem com Deus. Então, irmãos, nós temos digamos, da nossa parte, né? Enquanto Deus nos ama com seu onipotente amor, e Ele está fazendo isto eternamente na sua aliança conosco, o que é que nos cabe? Primeiro, né? Vivermos nas suas promessas, nas suas eternas promessas, estarmos descansados em Cristo, na esperança viva de que estaremos em seus braços quando Ele completar a sua obra neste mundo, né? Então, a nossa redenção será completa, no sentido de que não mais estaremos, né, neste tabernáculo, sujeitos a todas as inquietações, a todas as inconstâncias, mas ainda assim alvos do amor de Deus diariamente. Então, vivermos descansados nas promessas, na esperança, mas também na obediência, de sermos santos assim como Ele é. E também de amarmos uns aos outros, porque é assim que também o mundo poderá ver, né, que somos um em Cristo, assim como Cristo e o Pai são um. Como que o mundo conhecerá o amor de Deus? Se nós também amarmos uns aos outros. E amar uns aos outros aqui, lembrando, né, precisa trazer aquele aspecto, né, do amor que ama tanto aqueles que são, né, da nossa afeição, mas também aqueles que são os nossos inimigos. E quando falamos inimigos, necessariamente não estamos falando daqueles que de fato declaram, né, guerra contra nós, mas daqueles que estão na situação de pecado, na situação de escravidão, na situação de vício, na situação de necessidades por conta das consequências do pecado, né, na vida do homem.
e lembrando, né, que nós somos constrangidos pelo amor de Deus a clamar a todos os homens que eles se reconciliem com Deus, porque isto completará o prazer, a satisfação de Deus. E se Deus se satisfaz, né, na salvação do homem, nós também nos satisfazemos no amado. A nossa satisfação deve ser que a satisfação de Deus seja cumprida. Então, para que todos os homens conheçam o amor de Deus, para que todos os homens creiam, né? Lógico, sabemos que existe aqui o aspecto eletivo, mas justamente por isso é a onisciência, a onipotência de Deus, né, quem de fato decide tudo isto. Cabe a nós anunciarmos, cabe a nós propagarmos, cabe a nós revelarmos o amor de Deus. Que Deus nos abençoe, Pastor Valmir. Amém. Então, graças a Deus, né? Conhecemos ainda um pouco mais nesta noite sobre o amor de Deus, um destaque nesse amor benevolente do Senhor para conosco. E esse amor benevolente do Senhor não cancela o seu compromisso com a sua justiça e com a sua retidão. Então, Deus, na sua bondade, jamais permitiria que fosse anulada os seus atributos, porque Ele é bom, mas Ele é justo também. E esse amor eletivo do Senhor que nos alcançou, nos dá a oportunidade também de amar as pessoas, porque Deus nos amou primeiro. Então, uma excelente palavra a refletir, porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Alguém gostaria de trazer uma palavra, algum comentário, alguma contribuição acerca deste tema? Alguma pergunta? Se não, ótimo. Não, para mim. Ô, Miriam, pode falar. Não, só agradecer, né, ao irmão pela sua disponibilidade em estar conosco, nos trazer essa palavra tão maravilhosa sobre o amor de Deus. E nos lembrar que, assim, a perfeição do amor de Deus é tão grande quanto a perfeição da sua justiça, né? Ele é perfeito em todos os seus aspectos. Então, é sempre bom a gente estar trazendo à tona esse tema, para nos lembrar e a gente não ser levado naquela onda de romantizar o amor de Deus e trazer para a nossa medíocre interpretação humana, né? Verdade. Isso mesmo. Obrigada, irmão. Boa palavra, realmente. Nossa gratidão ao nosso missionário Ebenezer pela disposição, disponibilidade, por nestas 2 terças-feiras compartilhar desse tema que é importante para a reflexão da Igreja do Senhor, para o ensino e para a prática da Igreja do Senhor. Então, queremos agradecer, Ebenezer, sua palavra, seu tempo, seu carinho e sua atenção também. Nós é que agradecemos, pastor, pelo privilégio, a oportunidade, e que Deus assim nos motive a cada dia a vivermos no seu amor. Amém. Amém. Então, queridos, Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite de paz, tranquilos e ainda uma semana alegre na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, gente. Foi ótimo. Boa noite, Deus abençoe, irmãos. Boa noite, meus queridos. Irmão Lázaro, muito obrigado aí pelo apoio, meu irmão, nessas 2 terças, viu? De nada, Deus retribua em prazer, viu? Um abraço a todos.